Atos 13, do verso 4 ao verso 12, nos diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também a João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Oremos. Pai eterno, Deus bendito, teu povo se reúne na tua presença a fim de prestar culto ao teu nome, entoar louvores ao Senhor, cantar, ó Deus, as tuas maravilhas, mas principalmente, ó Deus, ouvir a voz do Senhor que ecoa por meio da tua palavra. Que nesta noite, mais uma vez, o Senhor se agrade, Pai, em falar ao nosso coração, e que o teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada nesse mundo caído, para que sejamos sal da terra, luz do mundo, testemunhas vivas, pedras vivas do Senhor, proclamando o Evangelho em meio aos perdidos, a fim de que o Senhor venha salvar aqueles que são do Senhor pela loucura da pregação. Que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo nesse instante, em nome de Jesus, amém. Talvez você não tenha se dado conta disso ainda. Se não se deu, eu vou te dar uma notícia agora: você é um missionário. Como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Todo crente é chamado para esse trabalho. É claro que eu não estou falando de um trabalho específico, ordenado pela igreja, um trabalho estrito de missões, mas de uma forma mais ampla. A igreja do Senhor é uma igreja que proclama as virtudes de Deus. E nós podemos olhar para esse texto e observar aqui como é que nós devemos lidar na nossa vida com essa realidade. Lembre-se que o começo aí do capítulo 13, se você olhar na sua Bíblia e lembrar da semana passada, o começo do capítulo 13 começa anunciando aqui que a igreja de Antioquia, que é a igreja que está sendo conhecida no Novo Testamento agora como uma igreja, a primeira igreja missionária, era uma igreja que estava suprida de homens com vários dons espirituais. E dentre estes que estão sendo citados e destacados aqui nestes 4 primeiros versículos, nesses 3 primeiros versículos, você tem 2 que são destacados pelo Espírito Santo, Saulo e Barnabé, que são enviados agora numa missão específica para os gentios. Paulo vai dizer isso, que ele foi um apóstolo designado aos gentios. Então Barnabé e Saulo são comissionados aqui nesse texto, eles são ordenados pela igreja e eles partem então para a sua viagem, para a primeira viagem missionária. Quando você olha o versículo de número 4, veja aí, você percebe que Lucas está confirmando a obra do Espírito Santo no comissionamento desses irmãos. Veja: enviados pois pelo Espírito Santo.
A igreja ordena e manda estes homens, mas em última instância quem está comissionando e quem está enviando é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. A missão é do Senhor. É Ele quem vai buscar aqueles que são seus, e para isso Ele se utiliza de instrumentos humanos, de homens que estão à disposição dEle. A igreja está então aqui para alcançar pessoas de vários lugares da terra. Hoje nós cantamos a respeito destas verdades, certo? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, Deus é louvado. Deus vai ser louvado em toda a terra. Você vai olhar para Apocalipse e vai ver que a realidade da missão da igreja, ela vai ser confirmada. De pé, diante do trono do Cordeiro, estão pessoas de toda língua, tribo, povo e nação. E para isso, o trabalho missionário está se desenvolvendo. É isso que está acontecendo aqui. Eles são enviados pelo Espírito Santo para alcançar todos os lugares da terra. E aí diz o texto aí, que eles descem para Seleucia, e de Seleucia eles navegam para Chipre, ou seja, eles vão até uma cidade litorânea, portuária, e vão navegar até a ilha de Chipre. E ali em Chipre acontecem algumas coisas. É a primeira parte da viagem missionária. Se você lembrar bem do livro aqui de Atos dos Apóstolos, você já deve ter percebido que é de Chipre que vem Barnabé. Lembra que essa informação que Lucas dá lá atrás, quando ele anuncia Barnabé, um homem chamado José, que os apóstolos deram o nome de Barnabé, que era levita, natural de Chipre. Chipre era a terra de Barnabé. E em Chipre também nós temos notícia aí no capítulo 11, se você voltar um pouquinho a página da sua Bíblia, você vai perceber isso. O evangelho já tinha chegado ali por meio dos judeus dispersos. Veja lá no versículo de número 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E você vai recordar aqui que no versículo 19 do capítulo 11, Lucas está retomando um assunto que ele começou lá atrás, capítulos atrás, quando ele falou da perseguição a Estevão, a primeira perseguição que a igreja sofreu. Estevão foi martirizado, Saulo era o grande inimigo da igreja, e por causa da perseguição de Saulo, a igreja teve que se dispersar. Aqui Lucas está retomando isso, dizendo: estes que foram dispersos, foram por vários lugares e chegaram até Chipre. Então Chipre já tinha contato com o evangelho. Lá eles pregaram primeiramente para os judeus. Qual é a diferença aqui desse contexto para o contexto agora do capítulo de número 12? Porque no capítulo 11 aconteceu algo por conta da perseguição. Eles fugiram da perseguição, acabaram indo para vários lugares, chegaram a Chipre, proclamaram a palavra. Agora não. Agora a igreja de Antioquia está mandando os apóstolos para a missão, e eles têm um itinerário a percorrer. Eles intencionalmente estão passando por este lugar. E aqui você vê então alguns acontecimentos que ensinam como proclamar o evangelho. Como é que estes homens se portaram aqui no começo dessa viagem missionária? Como é que isso pode te ajudar no seu trabalho, na sua missão, naquilo que Deus te chamou para fazer como um crente, que é proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo? O que você aprende nesse texto? Primeira lição: na proclamação do evangelho você precisa aproveitar as oportunidades. Dê uma olhada aí no texto. Eu vou ler do verso 5 ao verso de número 7. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus.
Veja o que está acontecendo aqui. Eles estão aqui, eles partem de Antioquia. Chipre está mais ou menos nesse lado aqui. Eles partem de Antioquia e chegam até aqui a ponta da ilha de Chipre, nesse lugar chamado Salamina. Era um lugar portuário, um centro comercial importante, até por conta dos portos. E Lucas vai dizer aqui que assim que eles chegam, assim que eles desembarcam, eles começam a anunciar a palavra de Deus. Veja, é essa palavra que aparece aí. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Essa palavra aqui, anunciar, tem o sentido de proclamar publicamente. É isso que é anunciar aqui. Lucas está dizendo, tendo chegado, eles estão anunciando publicamente a palavra de Deus, ou seja, eles estão plenamente envolvidos no seu trabalho. Foi para isso que a igreja os enviou, foi para isso que a igreja os comissionou, foi para pregar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E é interessante perceber qual é o primeiro lugar onde eles vão para pregar a palavra. Veja aí no texto. Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Lembra daqueles primeiros cristãos que estavam dispersos e eles anunciaram primeiramente aos judeus? Era um contato natural, judeu com judeu. O que você está fazendo aqui? De onde que você veio? Por que você veio parar aqui? E eles então iam anunciando o evangelho. Mas agora eles intencionalmente vão até a sinagoga para anunciar o evangelho, mesmo tendo sido enviados aos gentios. E você vai ver Paulo enfatizando exatamente isso, quando ele escreve, por exemplo, aos Romanos, e diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, e também do grego, ou do gentio. Esse é um itinerário que vai ocorrer aqui em Atos dos Apóstolos, nas viagens. Eles chegam numa cidade, e o primeiro local onde eles se dirigem, uma sinagoga. E é dali que eles partem a anunciar o evangelho, mesmo em cidades gentílicas. Isso é importante de ser notado aqui. Você vai ver esse padrão em Atos. João Marcos os acompanha. Lucas faz questão de frisar isso. Veja aí. Tinham também João como auxiliar. E quando você lê o texto de Atos, você fala assim, mas por que ele citou João Marcos aqui? João Marcos parece que é irrelevante aqui na história. João Marcos havia sido levado com eles, ele já tinha sido mencionado lá no capítulo anterior. A igreja estava se reunindo na casa da sua mãe. Ele agora é uma espécie de ajudante dos missionários. Ele ali é alguém que está para acompanhar e fazer todo o trabalho que os missionários mandassem. Ele não era um missionário, mas ele estava junto com os missionários. E por que Lucas o anuncia aqui? João Marcos estava com eles, porque mais à frente Lucas vai dizer que Barnabé e Saulo vão se separar exatamente por conta de João Marcos. Então é por isso que está sendo mencionado ele aqui. Você vai ver um pouco mais de João Marcos mais à frente em Atos dos Apóstolos. Não há resultado da pregação na sinagoga. O que aconteceu quando eles pregaram na sinagoga? Lucas simplesmente não fala, ele não menciona, não dá para saber se os judeus receberam a palavra ou se os judeus rejeitaram a palavra. Parece que a ênfase aqui é mostrar exatamente o compromisso desses homens em anunciar a palavra por onde quer que eles passassem. Eles estão chegando na cidade, há ali uma sinagoga, vamos à sinagoga, nós vamos proclamar. Lembre, o trabalho missionário da igreja não é converter, o trabalho missionário da igreja é proclamar. A conversão é obra do Espírito de Deus. Nós pregamos, o Espírito chama os que são seus. A fé, você percebe que eles estão aproveitando as oportunidades. Mas veja lá o versículo de número 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, então você tem aqui a Antioquia, Chipre está aqui desse lado, eles navegam até aqui a ponta da ilha, no porto, e agora eles atravessam toda a ilha e chegam lá na outra ponta da ilha. O que eles estão fazendo lá do outro lado da ilha? Eles chegam na capital de Chipre, eles chegam em Pafos, e ali eles encontram, diz Lucas, certo judeu, veja aí o texto, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus.
Eu quero voltar a Bar Jesus, mais especificamente no próximo ponto. Você precisa notar aqui, nesse momento, que este homem ganhava vida alegando ser um profeta. Ele era judeu, certo? E ele alegava ser profeta. Ele está junto com Sérgio Paulo. Sérgio Paulo é o personagem que nos importa aqui nesse primeiro ponto, porque Saulo e Barnabé estão aproveitando as oportunidades. Eles já foram até os judeus, eles já foram até a sinagoga, e agora eles vão diante de uma autoridade pregar o evangelho. O procônsul, governador de uma província, nomeado pelo Estado romano. Geralmente eles eram nomeados ali por cerca de um ano. E veja como que Lucas descreve Sérgio Paulo. Ele diz que Sérgio Paulo, veja aí no versículo de número 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Lucas descreve Sérgio Paulo como um homem instruído, um homem competente, um homem que tem entendimento. E isso pode indicar que, apesar de Bar Jesus estar com ele, o judeu que alegava ser profeta, e ficava então falando a respeito das suas doutrinas, Sérgio Paulo ouvia, mas ele não se convencia muito com aquilo que aquele homem dizia. E o que ele faz quando ele percebe que Saulo e Barnabé chegaram à cidade e estão proclamando o evangelho? Ele chama estes homens. Ele também quer ouvir o que Saulo e Barnabé têm a dizer a respeito da palavra de Deus. Logo você pode perceber que Bar Jesus, de certa maneira, falava algumas coisas de acordo com a palavra de Deus, ou partindo da palavra de Deus. Lembre-se, ele era um alegado profeta, ele era um judeu, ele conhecia a palavra de Deus. Sérgio Paulo ouvia, e agora ele chama Saulo e Barnabé, porque ele quer saber um pouco sobre a palavra de Deus. E a palavra que aparece aí, o verbo que aparece aí, ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer buscar por alguma coisa. Isso é que é diligenciar. Procurar com diligência, procurar alguma coisa. Ele quer compreender, ele quer entender. E agora ele vê dois homens que estão na cidade anunciando o evangelho. O que estes homens fazem? Eles não pedem oportunidade, eles vão até Sérgio Paulo e eles vão anunciar a palavra de Deus. Eles estão anunciando na sinagoga, eles estão anunciando por onde quer que eles passam. Eles agora estão diante de uma autoridade, proclamando o evangelho. Você precisa aproveitar as oportunidades que o Senhor concede para proclamar o evangelho. O Espírito que enviou estes homens é o Espírito que o Senhor Jesus Cristo enviou e que está em você, se você é crente. Lembre-se que todos os crentes têm o Espírito de Deus, não é isso que Paulo diz? Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, você tem competência e capacidade para testemunhar a sua fé, porque esse é um chamado para a igreja. E é por isso que eu comecei dizendo, se você não sabe, saiba hoje, você é um missionário. Você é alguém que deve proclamar a boa nova do evangelho. Sendo você ordenado formalmente pela igreja para cumprir o trabalho missionário ou não, como cristão você é testemunha de Jesus Cristo. E você precisa também aproveitar as oportunidades. Você precisa estar atento. E qual é o problema? O problema, irmãos, é que nós vamos à igreja muitas vezes ao domingo, e no domingo é uma bênção. É muito bom reunir com o povo de Deus, é muito bom adorar o Senhor, é muito bom abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Mas muitos crentes saem daqui no domingo e meio que desligam uma chavinha e botam no modo advogado, modo estudante. Domingo é modo crente. De segunda a sábado eu sou estudante, eu sou advogado, eu sou contador, eu sou secretário, eu sou qualquer coisa que seja para ganhar a minha vida. Eu estou preocupado com os meus afazeres,
eu preciso disso. Eu preciso sair de casa, me levantar, ir ao meu trabalho, ir à minha escola, e eu tenho tanta coisa para fazer, que por vezes eu esqueço que a minha principal função nesse mundo é proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Quantas oportunidades, irmãos, nós perdemos para pregar o Evangelho? Quantas oportunidades. Eu me lembro que quando eu trabalhava em Guarapari, eu trabalhava numa distribuidora de bebidas, e um dia, na hora do almoço, eu estava indo para minha casa. Eu sempre ia de bicicleta, e nesse dia choveu muito, e eu ia ter que pegar um ônibus, deixar a bicicleta na firma. Só que um dos caminhoneiros que ia puxar a bebida para o depósito, ele ia fazer uma grande viagem, ele ia levar o caminhão para poder fazer manutenção. Ele ia pegar a estrada no outro dia de manhã, e a oficina era muito perto da minha casa, dava para ir andando da minha casa lá. Então o que eu fiz? Eu peguei carona, fui ali, sentei do lado dele. E você deve estar pensando, o pastor aproveitou e pregou o Evangelho para ele, né? Não, eu conversei sobre um monte de coisa que eu não lembro, mas coisas sem importância alguma, e fui embora, despedi, obrigado pela carona, fui para minha casa, almocei, voltei para a firma depois do almoço, fui para casa no final do expediente, dormi. No outro dia cheguei na empresa. Qual era a notícia? O caminhão virou e esse homem morreu. Agora você imagina como que eu fiquei naquele momento. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim: gente, eu fui daqui lá com esse homem, eu não falei nada. Talvez você, como bom calvinista, já tenha pensado: pastor, mas não ia mudar nada se ele é eleito ou se não é. Esse é um mau calvinismo. Sabe por que esse é um mau calvinismo? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: nós somos atalaias, certo? O papel do atalaia é avisar. Então lá no Antigo Testamento Deus vai dizer que o atalaia, ele tem que avisar. Então olha, se você for lá e disser ao perverso para ele se converter do caminho dele, e o perverso não se converter do seu caminho, ele vai morrer, vai se perder, mas você está livre do sangue deste homem. Agora, se você não avisar o perverso, ele vai morrer, ele vai perecer, e o sangue vai estar nas suas mãos. O destino do perverso foi o mesmo. A diferença é que você precisa proclamar e anunciar. Você não precisa converter ninguém. Só que às vezes nós pegamos a doutrina lindíssima da predestinação e usamos para dizer: se é de Deus, está tranquilo, Deus chamou você para anunciar o Evangelho. Deus colocou pessoas e coloca todos os dias ao seu lado para que você proclame o Evangelho. Não é para você falar quanto foi o jogo do seu time de futebol no final de semana. Não é para você falar simplesmente como é que o Brasil está nessa crise que a gente está enfrentando. Não é sobre quem vai ser o próximo presidente. Não é... Você pode até conversar essas coisas, e nós conversamos, mas nós deixamos de lado aquilo que deveria ser a razão da nossa vida. Falar a respeito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E irmãos, Deus dá oportunidades diárias para isso. Aproveite. Estes homens estão andando, eles chegam à sinagoga, eles vão pregar, eles agora estão diante das autoridades, eles vão pregar. Não se perca envolvido com esse mundo, esquecendo da sua principal tarefa, ela é proclamar o seu Redentor. Então veja, tem muita gente que acha que a evangelização acontece num momento específico. Nós vamos ter um momento específico essa semana, certo? Dia 2 nós vamos ao cemitério, é uma programação da igreja, então eu creio que muitos irmãos vão estar lá, e espero isso, para proclamar o Senhor e Salvador. Pronto, pastor, é um trabalho evangelístico, mas nós não somos chamados para evangelizar no trabalho evangelístico somente. Isso é diário. Fazer discípulo é algo do dia a dia, não são trabalhos pontuais. Eles podem e devem acontecer, mas isso é muito pouco.
Nós não podemos restringir a proclamação do Evangelho a momentos em que a igreja vai sair para evangelizar. Nós precisamos fazer muito mais do que isso, e é isso que você está vendo aqui em Atos dos Apóstolos. O testemunho da igreja acontecia na sua caminhada diária e não podia ser diferente disso. Lá em Mateus 28, Jesus disse, ou ordenou isso: indo pelo mundo, pregai o Evangelho. Onde quer que você esteja, pregue o Evangelho. Agora você pode olhar para esse texto e pensar em mais uma questão interessante aqui. Os mesmos missionários que estão lá na sinagoga estão pregando para uma autoridade civil. E qual é o meu ponto aqui? Nós estamos criando departamentos de evangelismo. Para falar para surfista, tem que ser um determinado tipo de gente. Para falar para prostituta, tem que ter um determinado perfil. Para falar para drogado, tem que ter um determinado perfil. Para falar para pessoas de rua, tem que ter outro. E aí a gente vai criando grupos de evangelismo, e eu sei das boas intenções disso. Eu sei. Mas aqui em Atos, aonde eles encontravam alguém e tinha oportunidade, eles proclamavam: você precisa estar preparado para pregar para quem estiver na sua frente. Quer seja o governador do estado, quer seja um gari, quer seja alguém que está perdido nas ruas. É sua responsabilidade. Não é, olha, eu conheço um grupo que fala para surfista, eu conheço um grupo que fala. Somos nós, cada um de nós. Então, de novo, eu entendo a boa vontade envolvida na criação desse monte de ministério, mas você precisa estar preparado a falar a qualquer pessoa que seja, e Deus vai colocá-las no seu caminho. Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho por dia? Pessoas diferentes, pessoas que você não conhece. Na fila do banco, andando no ponto de ônibus, ou ao andar de ônibus. Quantas pessoas? A quantas você tem falado? A quem você tem testemunhado? E quando eu digo a quem você tem testemunhado, eu não estou dizendo de testemunhar com a vida, certo? Estou dizendo de proclamar. Eu já falei aqui o que eu penso da história de pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Está errado isso aí. Essa é a palavra, uma das frases mais infelizes que a igreja comprou como verdade. A única Bíblia que alguém vai ler é você. A Bíblia que a pessoa tem que saber é essa aqui. Pregue o que está aqui. Viva também o que está aqui. Mas pregue. Fale a respeito da razão da sua fé. Aproveite as oportunidades. Pregue aos familiares. Pregue aos colegas de trabalho. Mas aí a gente vê as desculpas, né? Ah, pastor, olha só. Até Jesus falou que o profeta não é bem visto na sua casa, né? Acho que para minha família é melhor outra pessoa pregar, para não criar muita confusão. Se eu for falar de evangelho, vai ficar meio complicado. Não, você tem vários relatos na Bíblia de pessoas que pregaram às suas famílias. Creram em Jesus, voltaram para casa e pregaram à família. E não é diferente comigo e com você. Então, ore e peça ao Senhor que conceda a você oportunidades. Você acha importante testemunhar da fé? Porque você é uma testemunha. Quantas vezes você orou pedindo assim: Senhor, coloca alguém na minha frente hoje para eu falar do Evangelho? Quantas vezes na sua vida de crente você orou dessa forma? Senhor, hoje eu queria proclamar o Evangelho, o Senhor pode me dar uma oportunidade? E Ele coloca. O problema é que nós, de novo, estamos tão envolvidos com a nossa vida, que esquecemos da nossa principal missão. Se você nunca orou desse jeito, pode ser um indício de que você, de fato, não se importa com isso. Você entendeu que, tá bom, eu vou à igreja, já fiz a minha parte, agora eu vou para casa, eu trabalho, no outro domingo eu volto. Aproveite as oportunidades. Mas o texto mostra que você proclama o Evangelho defendendo a sua fé. Veja a partir do versículo 8 o que você tem nesse texto. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico,
porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Volte então ao homem que eu disse, deixe para o próximo ponto. Ele é chamado lá no versículo 6 por um outro nome, veja lá, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, chamado, ou de nome, Bar-Jesus. Bar-Jesus quer dizer filho de Jesus. Lembra quando Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. É isso que significa essa expressão, Bar-Jonas, Bar-Jesus, filho de Jesus. Ou o outro nome correlato do Antigo Testamento, Josué, é o mesmo nome, Jesus e Josué. Como eu disse, ele alegava ser um profeta. Ele está colado na autoridade, ele está colado em Sérgio Paulo. Mas Lucas já começa descrevendo este homem como um falso profeta. Havia naquela cidade um judeu chamado Bar-Jesus, falso profeta. Lucas, na sua narrativa, ele já deixa bem claro como era esse homem. Agora, como judeu, conhecedor do Antigo Testamento, como judeu era, ele sabia das proibições para magia. Há várias proibições para que o povo não se envolvesse com isso, mas muitos acabavam por praticar e transgredir a lei do Senhor. Então volte aqui neste homem, Bar-Jesus, que é chamado lá no versículo 8 por um outro nome, Elimas, ou o mágico, certo? Enquanto Saulo e Barnabé estão proclamando o evangelho a Sérgio Paulo, Elimas, que quer dizer mágico, ele se coloca contra. Como é que ele se coloca contra? A ideia é que ele está contradizendo as afirmações que Saulo e Barnabé estão fazendo do evangelho. Sérgio Paulo havia chamado estes homens, ele quer saber do evangelho. Saulo está ali e Barnabé estão ali, eles estão pregando o evangelho. E Elimas está se opondo, Elias está contradizendo, fazendo oposição àqueles homens. A ideia aqui é de fato de resistir, de se colocar contra os apóstolos. Ele quer impedir Sérgio Paulo de ouvir o evangelho. Ele quer impedir Sérgio Paulo de ouvir aquilo que Saulo e Barnabé têm a dizer. Ele não quer perder a sua posição diante do procônsul. Veja, ele é um homem que está colado no procônsul, na maior autoridade da ilha. E agora chega o evangelho, chegam dois homens pregando o evangelho. Ele está com medo de perder a sua posição, ele se opõe à pregação. Agora note algo importante aqui. O evangelho está sendo pregado, e o mesmo evangelho que está despertando o interesse de Sérgio Paulo, está fazendo o que com este homem? Está causando estranheza. É a mesma mensagem. Bar-Jesus ou Elimas está ouvindo a mesma coisa que Sérgio Paulo está ouvindo. Por que eles estão reagindo de forma tão distinta? Porque Deus revela o evangelho a quem quer e endurece a quem lhe apraz. Por isso eu disse, a sua missão não é converter ninguém, a sua missão é pregar o evangelho. Eles estão fazendo isso, e o evangelho está produzindo aqui duas características ou duas formas de resposta bem distintas uma da outra. Então veja o que acontece no versículo de número 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. E aqui Lucas vai começar a demonstrar o que foi que os apóstolos fizeram diante de alguém que estava se opondo ao evangelho, diante daquele que estava tentando impedir o avanço do evangelho.
Aqui é o primeiro lugar onde Saulo será tratado por Paulo. Eu disse lá atrás, na conversão de Saulo, que não foi Deus quem mudou o nome dele, por mais que muitas pessoas nas igrejas creiam nisso, e digam que quando caiu o homem chamado Saulo, se levantou o profeta Paulo. Não, se levantou o mesmo Saulo. Por que ele está sendo chamado de Paulo aqui? Exatamente por conta da sua missão agora aos gentios. Saulo é um nome de origem hebraica. Paulo é o equivalente, significa pequeno. E agora ele vai começar a ser chamado por esse nome daqui para frente. A partir da primeira viagem até o final, você só vai ver Lucas se dirigindo a ele como Paulo. Você vai encontrar duas menções a Saulo, quando ele diante das autoridades está dando testemunho e ele conta a sua conversão. E diz que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas fora isso, você só vai ver Lucas se dirigindo a ele como Paulo. O que Paulo está fazendo aqui? Diz Lucas que Paulo está cheio do Espírito Santo. Logo, o que Paulo vai fazer aqui é justo e é correto, é direcionado pelo próprio Deus. E por que eu estou enfatizando isso? Porque o que Paulo vai fazer aqui é bastante duro. Alguns poderiam dizer: mas Paulo era muito intransigente, pastor. Isso é uma falta de educação que ele está fazendo aqui. Lembre-se o que Lucas está dizendo aqui. Paulo estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele olha nos olhos de Bar Jesus e diz o quê? Veja o verso de número 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Paulo está irado. A ira de Paulo é justa e é santa, porque a ira de Paulo é contra aqueles que se levantam contra o reino de Deus. É por isso que ele está irado. Nós nos iramos quando as pessoas se levantam contra nós, certo? Nós não nos iramos quando as pessoas se levantam contra o reino de Deus. Paulo está irado. Ele olha para este homem e chama de filho do diabo. Como esse homem se chamava? Filho de Jesus, Bar Jesus. O que Paulo está dizendo é: você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. Você não tem parte com Jesus. Até quando você vai ficar impedindo a obra de Deus, o avanço do Evangelho? Paulo então vai proferir uma maldição contra esse homem, e você precisa reparar nos detalhes. Como eu disse, Bar Jesus significa filho de Jesus, e Paulo começa dizendo que ele é filho do diabo. Lembra de Jesus falando com os fariseus? Quando os fariseus estão lá tentando pegar ele em algum detalhezinho: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Sabe aquele negócio de politicamente correto? Jesus não tinha nada disso. E nem Paulo. Eles estão se opondo à falsa religião. Por que Paulo está o chamando de filho do diabo? Porque, como o próprio diabo, ele está tentando se opor ao Evangelho. Como filho do diabo, ele imita as obras do seu pai. E é por isso que Paulo está dizendo para ele o seguinte: filho do diabo, cheio do engano e de malícia. É assim que ele está se portando, aquele homem, cheio do engano e de malícia. Veja mais: inimigo de toda justiça. Lembra que Lucas disse que ele era judeu? Como é que a palavra de Deus é descrita? A palavra de Deus é descrita como justa. E ela é justa porque ela parte de um Deus justo. Só que ele estava pervertendo a palavra. Ele estava pervertendo a justiça de Deus. Essa é a acusação aqui. Não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Aquilo que Deus faz e fala é reto. Você não vai cansar de perverter o que Deus diz.
Paulo está irado e Paulo vai contra este homem. Ele diz um pouco mais: os retos caminhos do Senhor. Esse título Senhor, ele está sendo usado aqui em Atos dos Apóstolos para Jesus Cristo. Nós já vimos isso. Quando Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco, ele pergunta: quem és tu? Senhor. Esse é o título que Jesus recebe no Novo Testamento. Mas esse título é o título como o judeu se dirigia a Yahvé. Yahvé é o Senhor. E aquele homem que está ali alegando ser o profeta é um judeu. E Paulo então está chamando a atenção desse homem para a seriedade daquilo que ele está fazendo. Ele está pervertendo os caminhos do Senhor. Você está se opondo ao próprio Deus quando você tenta afastar alguém do Evangelho. Então Elimas, conhecedor do Antigo Testamento, estava pervertendo aqui o ensino dos apóstolos, possivelmente negando a Jesus Cristo, porque era isso que os judeus também faziam, negavam o Messias. E a proclamação de Atos é sobre quem? Sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora há um problema grande para este homem, porque no verso 11 Paulo diz: pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Ou seja, se opor ao Evangelho não é se opor a Paulo ou a Barnabé. Se opor ao Evangelho é se opor ao Senhor, ao próprio Senhor que envia estes homens para uma missão. Quando alguém se levanta contra a sua pregação, não é contra você, é contra aquele que te comissionou, é contra aquele que te fez filho dele, servo dele. Não fique preocupado, você tem um defensor. Não tenha medo, você tem um juiz. E ele então está lembrando isto a este homem. Veja, a mão do Senhor está contra você. É Deus quem vai punir aquele homem, não é Saulo quem está punindo aquele homem. Quem está punindo aquele homem é o próprio Deus. Mas repare algo importante aqui nessa punição, nessa ira de Deus pontual nesse momento: ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Isso é legal de você perceber, porque este homem era um judeu, ele alegava ser profeta, ele conhecia o Antigo Testamento, ele negava Jesus Cristo, o Messias, ele está pervertendo a fé. Os apóstolos estão anunciando a Jesus Cristo, e agora ele está dizendo que este Jesus Cristo, o próprio Senhor, o tornaria cego por algum tempo. Aquele homem era cego, espiritualmente cego, e agora ele ficaria fisicamente cego. Lembrou de alguém? Capítulo 9, quem que fica cego lá no capítulo 9? Saulo, temporariamente cego. O mesmo que aconteceu com Saulo, lá no capítulo 9, Deus o leva à cegueira para demonstrar o estado em que ele se encontrava. Isso está acontecendo aqui com Bar Jesus ou com Elimas. Ele vai ficar temporariamente cego, ele vai voltar a enxergar, mas isso talvez seja um aviso de Deus para que ele repense o que ele está fazendo. Você não tem o resultado disso. Com Paulo você tem, ele se torna um servo de Deus e vai pregar o Evangelho. Com este homem nós não temos como saber o que aconteceu, se ele se converteu, se essa advertência de Deus o leva à fé. Mas o que é importante aqui é você perceber como Saulo reage àqueles que se opõem à fé, como ele está disposto a defender a sua fé. Porque você, na proclamação do Evangelho, precisa estar disposto a defender a sua fé. Não se assuste, eu não estou dizendo para você sair por aí chamando ninguém de filho do diabo, certo? Você não é o apóstolo Paulo. Mas há um ponto aqui importante para nós, e a pergunta é: você está disposto a defender a sua fé? Ou você já se rendeu à ideia politicamente correta de que religião não se discute? Religião, cada um com a sua, isso não se discute. Porque se você já se rendeu a isso, eu quero convidá-lo a repensar isso.
Porque na proclamação do Evangelho surgirão pessoas que vão se opor àquilo que você está dizendo. Você não tem nada a ver com o que você está falando. E você não pode simplesmente baixar sua cabeça e ir embora. Você precisa apresentar razão da esperança que existe em você. Você precisa fazer isso. Você não precisa sair procurando briga, certo? Agora você vai no Facebook e escreve lá: quem não é cristão é tudo filho do diabo e vem brigar comigo que eu tenho resposta para você. Não faça isso. Mas se você estiver proclamando o Evangelho e alguém se levantar contra você, defenda a sua fé. Não tenha vergonha disso. Não fique constrangido. Não fique acanhado achando que as pessoas vão achar que você é um bitolado, que você é alguém de mente fechada, que você é um mal educado. Afinal de contas, quem começou a se levantar contra o que você estava falando foi a pessoa. E aí está um detalhe bastante interessante nesse nosso mundo politicamente correto, né? Nós precisamos tolerar as ideias, desde que as ideias sejam as ideias que eles concordem. Quando você começa a falar o que eles não concordam, eles se levantam e você é intolerante. Seja. É assim que eles vão te chamar? Chamaram Jesus de coisa pior, chamaram Jesus de diabo, de Beuzebu. E segundo Jesus, se chamaram assim o Senhor, imagine vocês que são servos. Esteja pronto a defender a sua fé. Esteja pronto a apresentar razões da sua esperança. É por isso que evangelizar é muito mais do que falar: Jesus te ama, estou orando por você, ou Jesus te ama e eu também. É apresentar o Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer a razão de Jesus Cristo ter se dado na cruz do Calvário. Você tem que saber por que o homem se encontra perdido em delitos e pecados, porque você precisa falar a respeito destas coisas. Aqueles que se opõem a uma ideia dizendo: mas que negócio é esse? Eu vou ser salvo de quê? Que história furada é essa do cristianismo? Que eu tenho que ser salvo do inferno? Não fiz nada? Ah, mas é por causa de Adão. E o que tem a ver eu com Adão? Teve uma pessoa que me perguntou isso recentemente: o que eu tenho a ver com Adão? E eu fui falar para ela o seguinte, para essa pessoa: você é herdeiro, você veio dele. Mas não tem nada a ver. Eu falei: tem. Se sua mãe fosse uma usuária de droga e você tivesse no ventre dela, você talvez nascesse com sequela sem ter usado droga. Aí, é mesmo, né? Eu falei: não é injusto isso não? Porque a acusação dele é injustiça eu pagar por um pecado que não é meu. Mas não é injustiça alguém nascer por sequela porque a mãe e o pai usou droga? Aí ele começou a entender. Mas veja, você precisa saber argumentar, dizer, falar a respeito da sua fé, e não ficar: tá bom, não vou falar mais nada não, desculpa aí se eu te ofendi. Se o Evangelho ofende, ofenda-os. Se o Evangelho ofende, você não tem outra possibilidade. Você é chamado para falar do Evangelho. Não seja mal educado. A ofensa não é sua, a ofensa é o Evangelho, certo? Quando eu falo ofenda-os, pregue o Evangelho. O Evangelho por si só vai ofender a muitos. Eles vão considerar loucura. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregue a sua palavra, esteja bem disposto a proclamar, a defender a sua fé. Muitos elimas surgirão no seu caminho, tentando atrapalhar a pregação do Evangelho, tentando levar pessoas a não ouvir a sua mensagem. Agora Paulo, com a autoridade apostólica que tinha, proferiu um juízo temporal: você vai ficar cego, você não tem condição de fazer isso, certo? Mas amparado nas Escrituras, você pode confrontar aqueles que se opõem a você e alertarem que eles podem até não sofrer um juízo temporário de cegueira, como Elimas sentiu. Mas se opondo ao Senhor, eles estarão sob um juízo muito maior do que esse. Isso você pode fazer.
e você deve falar. Opor-se ao Senhor é colocar-se num caminho da justa ira de Deus. O problema, irmãos, é que nós somos muito tímidos. Eu falava isso com o Tadeu esses dias, né? Quando eu falei desse texto de domingo hoje, eu falei assim, a gente é muito tímido. E é verdade. Nós ficamos no nosso cantinho, achando que, sei lá, Deus vai converter mesmo. Quem Ele quiser converter, vai. Mas observe estes homens. Observe a intrepidez destes homens em Atos dos Apóstolos para proclamar a palavra de Deus. E faça o mesmo. Não seja tímido. Tem pessoas que acham que nunca podem confrontar ensinos falsos. Eles estão confrontando o falso ensino desse falso mestre. Ah, mas que é isso? Ensino falso, olha só, você não pode nem falar das pessoas, pastor, porque vai que é de Deus, né? Não, se não está de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus. Você pode confrontar ensinos falsos, falado por qualquer pastor que seja. Ah, mas é um pastor, é um homem de Deus. Sim, é um homem de Deus e é um pecador que erra. Não confronte o pastor que é homem de Deus, confronte o ensino dele. Não há pecado em expor o erro, não é pecado confrontar o erro, mas nós ficamos aqui, mas esse negócio é meio sem graça, né? Como é que eu vou falar do ensino do outro? Somos tímidos. Os homens no Novo Testamento, eles não têm toda essa timidez que nós temos. A posição bíblica é diferente da posição politicamente correta. Confronte os falsos ensinos. Tenha em mente também que a mensagem do Evangelho sempre vai causar reação contrária, sempre. Mas sabendo disso, não fuja da responsabilidade. Você precisa testemunhar do Evangelho. Há nos nossos dias muitos falsos mestres, eles também estão a serviço do diabo. E aqui há uma diferença bem grande no que eu falei anteriormente. Eu falei que homens de Deus podem ensinar coisas erradas. E podem. Infelizmente nós ainda não somos perfeitos. Nós erramos, nós às vezes interpretamos errado a Escritura, e a história da igreja está nos mostrando que muitos homens de Deus erraram. A nossa confissão de fé vai dizer inclusive que concílios inteiros erram e têm errado. Homens de Deus podem errar, mas aqui eu não estou falando de homens de Deus, aqui eu estou falando de filhos do diabo que querem errar e que querem perverter a fé. E nós devemos saber diferenciar estas duas coisas, irmãos. Saber quem são irmãos nossos que estão equivocados na fé, e saber quem são filhos do diabo que estão pervertendo o juízo de Deus e a justiça de Deus. Como é que nós fazemos isso? Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Eu não consigo pensar como que alguém consegue ligar a televisão, ver aquele pessoal com um boleto na mão, certo? Dizendo que vai orar por quem mandar um boleto bancário tal, arrancando caroço para cá e fala, não, é um irmão meu equivocado. Não é um irmão meu equivocado, é um falso mestre, é alguém que se opõe ao Evangelho. Mas nós precisamos saber fazer essa diferença, para não ficar chamando de filho do diabo irmãos nossos, e para não tratar irmãos nossos como irmãos nossos aqueles que são filhos do diabo. Como é que você faz isso? Veja os frutos. Irmãos que são piedosos, que são crentes, são pastores fiéis e erraram em uma ou outra posição, como nós possivelmente estejamos errados em uma ou outra posição. Se você me perguntar, você acha que você está errado hoje? Não, se eu achasse eu tinha mudado, mas eu posso estar errado. Como é que eu vou saber o dia que alguém abrir a Bíblia comigo e me provar que eu estou errado? Até que isso não aconteça, eu vou achar que eu estou certo. E estes irmãos que estão equivocados também. Então é preciso que façamos isso. Agora, com aqueles que são falsos mestres, nós precisamos até dar nomes e evitá-los. Filhos do diabo
pessoas que estão pervertendo o Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. Esse falso ensino precisa ser confrontado e repreendido de forma bíblica. Para você ter ideia, quando Paulo envia Tito e Timóteo para as igrejas, ele vai escrever a respeito dos falsos mestres, dizendo: tem homens aí pervertendo a fé, é preciso fazê-los calar. Não é, escuta aí, talvez, né? É preciso fazê-los calar, não na sua autoridade, mas na autoridade da Escritura. Fique atento aos falsos ensinos. Mas você pode pensar um pouco mais a respeito dessa aplicação do segundo ponto aqui. Seguir um falso ensino é rumar em direção ao abismo. Dar ouvido a falsos mestres é buscar cair em buraco. E está assim de crente que dia de sábado, eu não sei se tem ainda, mas dia de sábado ligava a televisão de manhã, 8 horas da manhã, e ia desde, sei lá, R.R. Soares até os pastores presbiterianos, a lista, e ouvia todos como se todos fossem uma bênção, uma beleza. O Reverendo Augusto falou algo interessante aqui esses dias. De Augusto eu não tinha ouvido ainda não, que alguém falou para ele que os dois pregadores preferidos dele eram Augusto Nicodemos e Edir Macedo. O que tem a ver uma coisa com outra, né? Alguém que acha Augusto Nicodemos e Edir Macedo não entendeu Augusto Nicodemos, ou não entendeu Edir Macedo, ou não entendeu nenhum dos dois. Mas tem crente assim, que assiste, o camarada está falando em nome de Deus lá, ó, bênção, bênção. Agora veio outro, igreja da chama, não sei o que, bênção. E um ensino contrário ao outro, e todo mundo contrário à Bíblia, bênção, é de Deus isso aí. Seguir estas coisas é caminhar para o abismo. Não dê ouvidos aos elimas da vida. Isso serve para o seu dia a dia também, quando ao invés de buscar conselho bíblico, você busca conselho de pessoas que não são crentes para a sua vida diária. Não dê ouvidos a elimas. Não dê ouvidos. Crianças, a gente vê isso. Crianças, olhem para mim aqui agora, crianças. Quando o seu professorzinho ou a tia da escola falar, eles não sabem mais que os seus pais, viu, crianças? Não é porque a tia da escola disse que está certo, viu, crianças? Quem ensina o que é correto em casa é o pai e a mãe, se estiverem ensinando conforme a Bíblia, beleza, crianças? E as crianças maiores que já estão indo para a faculdade, quando pegar aqueles professores marxistas, cheios de ideologias erradas, eles não sabem mais que o seu Senhor. Conheça o seu Senhor. Conheça a Escritura. Não dê ouvidos aos elimas da vida. O Senhor, você aprende aqui nesse texto também, muitas vezes usa de misericórdia. Ele aliviou a maldição para este homem. Ele ficou temporariamente cego. Ele poderia ter pensado na sua vida. Nós não sabemos se ele pensou ou não. Mas você aprende algo interessante aqui, porque por vezes você e eu merecemos um castigo severo. E ainda que Deus nos puna, nos discipline, essa punição ela é temporária, principalmente porque Jesus já levou toda a punição que nós deveríamos ter. Mas nós deveríamos, ao ser disciplinados por Deus, começar a ouvi-lo. E às vezes tem crente quebrando a cabeça, quebrando a cara, sendo disciplinado e continua com o coração endurecido. Dê ouvidos à repreensão do Senhor, não despreze as advertências do seu Pai. O texto ensina então, irmãos, como você deve proclamar o Evangelho. Aproveite as oportunidades. Paulo e Barnabé pregaram tanto aos judeus quanto ao procônsul, e você precisa estar atento a isso. Todos os dias Deus te dará oportunidades. Pregue o Evangelho. Quem sabe por meio de você Deus vai trazer pessoas à fé, ou Deus vai endurecer aqueles que Ele quer endurecer.
Como você deve proclamar o Evangelho? Defenda a sua fé. Não seja tímido. Não seja mal educado. Daqui a pouco vai sair gente falando assim: pastor falou que a gente pode chegar chegando. Não seja mal educado. Confronte o falso ensino com educação, mas com firmeza, com convicção a respeito daquilo que você crê. Esteja pronto a responder a todos aqueles que pedirem esperança ou razão da sua esperança. Qual foi o resultado disso tudo? Veja lá o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, volte lá, capítulo 13, verso de número 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O resultado do que fizeram Saulo e Barnabé aqui, ao aproveitar as oportunidades, ao defender sua fé, foi que Sérgio Paulo creu. Mas veja bem, ele não creu porque um homem ficou cego, ele não creu simplesmente porque ele viu o prodígio acontecer, ele creu maravilhado na doutrina. Ele tinha chamado aqueles homens para ouvir a doutrina, e ele creu maravilhado nessa doutrina. O prodígio corroborou a autoridade da palavra de Deus, mas a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você não vai conseguir fazer prodígios, mas você consegue provar pela reta doutrina que aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se você crê, você também deve proclamar a outros a razão da sua fé, deixando Deus salvar quem quer, deixando Deus endurecer quem lhe apraz. Jesus Cristo foi morto, meus irmãos, para que homens pudessem, ainda que experimentando juízos temporais, ser salvos da ira eterna. Creia nisso, proclame isso para a glória de Deus.